Amados irmãos, boa noite. Ficou mais fácil para mim e mais difícil. Ficou mais fácil porque já falaram tudo que tinha para falar. Mais difícil porque é encerramento. E geralmente cria-se uma expectativa. Espero que o Senhor Deus nos dê graça, a gente possa corresponder com a bondade do Senhor e trazer uma palavra ao nosso coração para que saiamos daqui edificados pela palavra do Senhor nosso Deus. Amados, abramos a Escritura Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3, somente. Por gentileza, vamos ler todos juntos? Mesmo assentados, sem problema. Vamos ler juntos só este versículo, número 3. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Vamos orar. Pai amado, louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Damos graças por esta noite, o grande privilégio que temos de parar na Tua casa, com o Teu povo, lendo a Tua palavra, refletindo sobre as verdades eternas do Senhor. Damos graças a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Aqui, o pequenino rebanho do Senhor, para ser edificado pelo nosso bom pastor. Fala conosco, pois, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Em Gênesis, capítulo 1, a palavra de Deus inicia com aquela célebre frase: no princípio. Vou a Apocalipse, no capítulo 1, e leio então ali que diz, capítulo 1, a partir do versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era, e o que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todos. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, se Gênesis capítulo 1 inicia dizendo no princípio, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, um livro que prevê, que tem como know-how o descrever a consumação de todas as coisas, apresenta para nós, como diz o versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, e vocês sabem que significa o princípio e o fim. Gênesis então traz-nos apenas a origem. Apocalipse vai nos trazer não apenas a consumação.
Na verdade, o Senhor Deus, nesse texto, se apresenta como alguém que estabeleceu todas as coisas e também como aquele que é, para quem é todas as coisas. Um olhar imediato para este versículo, para esse texto, faz-nos perceber que a origem, alfa, e a finalidade, ômega, de todas as coisas estão no Senhor. Todavia, é necessário termos um outro olhar, não apenas o olhar imediato, mas uma leitura imediata destas palavras, descende para nós uma nítida compreensão de que o Senhor Deus não é apenas a origem e a finalidade, é também todas as demais letras, do beta até a última. Todas as letras que estão entre o alfa e o ômega, porque Jesus disse: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, quando Jesus se apresenta como alfa e ômega, ele não tem um olhar apenas para o início e fim, como se Deus criou todas as coisas e depois vem aqui ajustar conta com o que aconteceu. Deixou-nos aí ver o que vocês fazem e por fim eu venho prestar contas, eu venho para o julgamento. Deus não é apenas o Criador e o juiz, Deus é também o preservador. É esta palavra que o texto mostra para nós. O Senhor Deus é aquele que é. O Senhor Deus é, pois, todas as transições e transformações que acontecem no tempo e no espaço neste universo. Tudo está encerrado na pessoa do Senhor Deus. Este, na verdade, é o caráter imanente da divindade. O Senhor Deus estabeleceu todas as coisas que estão acontecendo em todos os âmbitos da existência. E eu plageio o salmista que diz: nada foge ao calor de Deus. Estudar o Estado teocrático é a proposta desta noite, para olharmos os mandatos culturais a partir da perspectiva do governo do Senhor Deus. Perceber que a direção divina hoje, aqui, em nossos corações, em nosso lar, em nossa igreja, em nosso estado, em nosso país, no nosso presidente. Todas as coisas, em nossos papéis e posições que Ele estabeleceu-nos. Esta é a perspectiva, então, desse trabalho, daquilo que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Daí, portanto, eu queria trazer-nos um olhar à luz do Estado teocrático. O Estado teocrático, podemos perceber que, como Criador, como soberano de todo mundo, Deus, se você conferir no Salmo 66, versículo 7, Deus, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Essa palavra, então, eu queria destacar com vocês, que Deus, em seu poder, governa eternamente. Eu queria que nós não perdêssemos de vista este foco. O governo eterno de Deus. O governo do Senhor Deus
pode ser identificado como o ideal proferido aos homens nos mandatos criacionais. Muito obrigado. Domínio. Uma vez que em sua criação é atribuído ao homem o mesmo termo hebraico usualmente atribuído ao Senhor. Deus atribuiu ao homem, e eu estou aqui relembrando alguma coisa do que nós vimos no decorrer desta semana. O Senhor Deus domina tudo e concede ao homem o domínio do seu habitat. Isso faz nos perceber que o Senhor Deus nunca deixou suas criaturas sem direção e governo. É prerrogativa do Senhor estabelecer os seus subgerentes. Mas o que é o Estado teocrático? Como poderíamos definir isto? E eu bem simplesmente trago para vocês as palavras de um teólogo muito lido na academia, Luiz Berkoff. Ele diz: a ideia primordial do reino de Deus na Escritura é a do governo de Deus estabelecido e reconhecido nos corações dos pecadores pela poderosa influência regeneradora do Espírito Santo, assegurando-lhes as inestimáveis bênçãos da salvação. Um governo que, em princípio, é realizado na terra, mas que não chegará à sua culminação antes do visível e glorioso retorno de Jesus Cristo. É assim que Berkoff identifica, uma visão rápida, ele introduz o que seria o Estado teocrático. Eu queria que nós abríssemos, por gentileza, o que Moisés escreveu em Deuteronômio 17. E enquanto os irmãos abrem esse texto, relembrando também o que nos foi apresentado aqui, que nós estamos olhando para esse texto, lembrando que o povo de Deus está às portas da terra prometida, na iminência de possuir a terra que manda leite e mel, após seus 40 anos no deserto, por conta da murmuração ocorrida. Então, Moisés escreveu no seu discurso, agora especificamente no capítulo 17, e leio do verso 14 ao versículo 20, que diz: quando entrares na terra que te dar o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. E eu queria grifar esta frase no coração dos irmãos. O rei do povo de Deus é, ou seria, aquele que o Senhor Deus escolher. Grave isto, por gentileza. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem se multiplicará muito para si prata e ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o trará consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos,
e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Irmãos, Moisés, então, antevendo, pela bondade do Senhor Deus, uma visão profética, que ao entrar na terra prometida, em dado momento, o reino teocrático de Deus daria origem ao Estado de Israel. E eles teriam um rei. O Senhor Deus, então, por Moisés, estabelece os princípios, digo eu, elementares, para que este rei pudesse cumprir com zelo, com afinco, com dedicação, com honra. Alguém que Deus escolher. Este deveria ser o rei que regeria esse estado teocrático do Senhor Deus. O subregente que Deus iria estabelecer entre o seu povo. Ora, irmãos, o que nós vemos aqui nestas palavras é o estabelecimento revelacional da soberania de Deus para o seu povo. Deus soberanamente governa o seu povo. E eu antecipo dizendo como é bom lembrarmos estas coisas. Que Deus governa sobre nós. Apesar das circunstâncias, apesar de situações que aparentemente nos vemos como que cegos perante a presença de Deus, mas nós percebemos pela palavra do Senhor que o Senhor está presente entre nós, governando o povo de Deus. Isto de fato é muito bom. Certamente Israel preservou no seu coração a possibilidade de um dia vir a ser uma nação governada por um rei. Diante desta palavra profética, Israel saberia que mais cedo ou mais tarde, eles teriam um rei estabelecido dentre o povo de Deus. Houve, na verdade, vários momentos que o povo de Deus queria, a qualquer custo, estabelecer isto. Foi em resposta a uma destas investidas que vemos na pessoa de Gideão uma clara expressão daquilo que chamamos ser o Estado teocrático. Vocês podem acompanhar, está em Juízes, capítulo 8, verso 22 a 23. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós. Tanto tu, como teu filho e o filho de teu filho. Eu posso entender isso de uma maneira bem simples. O povo de Israel estava querendo implantar a dinastia de Gideão. E eles fundamentam isso dizendo: porque nos livraste do poder dos midianitas. No verso 23, então, porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. Lê comigo. O Senhor vos dominará. Este é o ideal do governo teocrático do Senhor Deus. É verdade que mais tarde o próprio Deus vai dar as circunstâncias necessárias para a implantação do Estado teocrático. E, na verdade, em nenhum momento na história de Israel
esse estado foi estabelecido. Com exceção, talvez, de Davi, o rei de Israel. Talvez nenhum rei alcançou plenamente este propósito teocrático. Mas mesmo o rei Davi, ele demonstrou, como é bem sabido, diversos problemas, que foi severamente criticado. O Antigo Testamento, irmãos, é farto desta literatura. Não vou precisar recorrer a livros apócrifos ou a outra literatura humana para enxergarmos a direção do Senhor Deus, o domínio do Senhor Deus na vida do seu povo. Aliás, Adão, ele é o primeiro subregente de Deus, não é o único. Adão é o subregente de Deus. E esta missão seria repassada a todas as gerações, como humanidade. O homem, então, em si, ele é subregente de Deus. E aqui, independente de religião, o homem, ele é subregente de Deus. O que o ser humano é, então, por herança adâmica, ele é subregente de Deus dentro de toda a extensão na criação que foi atribuída pelo próprio Deus. É bom lembrarmos que algumas coisas o homem não tem gerência. E ontem foi mencionado isto aqui entre nós. Mas desfrutamos da direção do Senhor Deus, nos concedendo a graça, o dom, a dotação divina para sermos subgerentes. Olhemos um pouco para esse desenvolvimento histórico, ali no Antigo Testamento, sobre a nossa subregência nesse governo teocrático do Senhor. No estado de santidade, e para os nossos alunos do seminário, no período pré-lapsariano, é bom fazer as distinções, né? No estado de santidade ou anterior à queda, vimos em Gênesis, capítulo 1, 26 a 28, quando o Senhor Deus, solenemente, em o seu conselho de divindade, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por conta desta imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou o homem, não mais agora no plano idealista, mas na prática, na execução dos fatos. Ele criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu queria que nós atentássemos para um detalhe nesta narrativa. Nós temos aqui uma distinção entre o plano de Deus e a execução. No verso 26 ele disse: façamos. No verso então 27 ele criou. E no verso 28 ele então abençoa. E a bênção que ele confere ao homem é similar ao plano do versículo 26. No verbo façamos, percebemos que foi um ato livre, soberano e sábio de Deus. Quem o moveu? Quem foi seu conselheiro? Quem fez a proposta para Deus? Alguém aqui
Como Jó, estávamos nós nas determinações divinas, no estabelecimento dos seus decretos? Deus então disse consigo mesmo: façamos. Sem nos consultar, sem nos pedir permissão, porque Ele é livre. Ele usufrui do seu fiat. Ele tem a permissão para tamanha coisa. Um ato livre, soberano e sábio. Simplesmente Ele estabeleceu isto. O Senhor Deus estabeleceu, planejou, e ao fazer isto, Ele estabeleceu e planejou que tal homem teria domínio. Tenha ele domínio. E este ato planejado foi realizado, criou, pois. E após a execução deste ato, sabiamente planejado, o Senhor Deus abençoa. Uma dupla bênção. Sede fecundos e dominai. São dois aspectos que coadunam para o mesmo propósito: o domínio do nosso habitat. O caráter da subregência passaria a toda a semente que, com o potencial de fecundação, encheria a terra e a dominaria. Este é a concepção que nós temos neste período, nesse estado de santidade. No estado de reprovação, e aí vamos lembrar do grande lapso e das suas consequências, nós vamos evocar os escritos de Moisés no capítulo 9 de Gênesis, versículo 1 e 2. Desde o capítulo 3, onde se descreve para nós o episódio da grande queda, e aí todo o desenvolvimento histórico das consequências da queda. Então nós chegamos no capítulo 9. Eu queria que os irmãos dessem atenção a esse texto. Alguns episódios não podem ser passados despercebidos pelos amados irmãos. Após a queda, descreve-se o desenvolvimento rápido da humanidade em depravação. Você vê que no primeiro grupo de irmãos, na primeira dupla de irmãos, de que se tem notícia na face da terra, um mata o outro. Os primeiros irmãos da terra, um matou o outro. Veja como foi rápida a corrupção humana. Aí vem todo o relato dos descendentes de Caim, também exposto aqui nesses dias. Vem também a eleição dos setitas, no capítulo 5 de Gênesis. No capítulo 6 vem a descrição de um assombro divino, uma metáfora para nos fazer entender como se tornou tão rápida essa corrupção, como se alastrou pela terra a corrupção do gênero humano. Tanto foi isso que o Senhor Deus, então, ainda dentro do prólogo primeiro, Deus estabelece a ruína da humanidade. O grande julgamento já estava sendo executado. Não haveria mais ninguém que pudesse ser qualificado como justo. Nenhum sequer seria justo. Então Deus manda um dilúvio para exterminar a humanidade. Mas por misericórdia, por longanimidade
e por cumprimento de um plano eterno, então ele prepara a grande arca para ali preservar a humanidade, estabelecendo depois disso uma aliança com aquele arco que nós vimos nos céus. Em dias de chuva, os irmãos conhecem a história. Mas no capítulo 9, após a saída da arca, diz a palavra de Deus, abençoou Deus a Noé. O que Deus fez com Adão quando ele criou Adão? Deus abençoou Adão. Adão recebeu de Deus a mesma bênção que Noé recebeu. Uma dupla bênção. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse, parece que estamos repetindo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então vem uma alteração aqui, observem. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Observe isso, por gentileza. O Dr. Gerhard Voss, aquele que escreveu Teologia Bíblica, ele vê este texto como sendo o segundo evento revelacional de Deus após o dilúvio. O primeiro está no capítulo 8, no diálogo de Deus consigo mesmo. Quando afirma que temos aqui a descrição das medidas tomadas para dar conteúdo e segurança à nova ordem. Ele institui as ordenanças para tornar possível o programa de longanimidade do Senhor. Deus, a sua criação, a propagação da vida estava assegurada. Ele renova o mandamento da bênção para serem frutíferos. De novo, Deus vai então criar um plano para encher a terra. No versículo 7, também, mesmo texto, Gênesis 9, versículo 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Este é o plano divino, então, para a preservação da humanidade. Mas no versículo 2, o domínio humano do mandato cultural fica assegurado mais uma vez, só com uma diferença. A supremacia dos homens sobre os animais, que no estado de santidade era uma voluntariedade, e aqui eu vou destacar, e aí eu que digo, não apenas dos demais entes da criação sobre Adão, como também o próprio Adão sobre os demais entes da criação. Haveria aí uma voluntariedade mútua de governo e submissão. Agora aqui ela foi imposta. Haveria de ser então exigido isto. Essa voluntariedade, o profeta Isaías vai fazer referência dela no capítulo 11, versículos de 6 a 8, e aí eu digo que ele está se referindo ao último estado, o estado de consumação, ou no lar eterno, quando ele diz que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão, o lobo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na boca do basilisco. Então isso aqui nos aponta para uma leitura escatológica deste tema. Essa questão da voluntariedade haveria de ser restaurada posteriormente. Mas aqui, no estado de reprovação, após o livramento, o grande livramento de Deus
na arca do dilúvio, Deus então estabelece o domínio do homem sobre os demais entes da criação mediante uma obrigatoriedade. Então, este domínio agora é obtido por meio de temor e pavor. É o que nos diz aí o versículo 2 de Gênesis 9. Medo e pavor estaria instilado pelo Criador aos animais, e a vingança fica então estabelecida pela alimentação do homem. Os animais então, por medo e pavor, seriam hostis ao homem. Estaria estabelecido um clima de inimizade. Então Deus concede ao homem a alimentação animal, uma espécie de vingança para a preservação do homem. Interessante isso. Alguém poderia julgar aqui uma quebra do plano inicial ecológico. E quem sabe aí gerou um conflito ecológico para acabar com as criaturas na terra. A Bíblia lê um pouquinho diferente estas coisas. Pavor e medo então viria sobre os entes da criação para com o subregente de Deus. Isso está reiterado em Levítico em diversas vezes e traz-nos uma ressalva, também estabelecida em Atos capítulo 15, verso 20, de que a alimentação do homem, a ressalva é de que ele não deveria comer a carne com o seu sangue. E antes que alguém me pergunte o significado disto, esta ordem para não comer sangue está relacionada à proteção da vida humana, do ataque do próprio homem, e estabelece a lei divina para a punição do assassinato, que será depois fundamentada nos 10 mandamentos. Esse é o estado, então, de reprovação, em decorrência da queda e dessas consequências dela. Então eu vou para o terceiro estágio, o estágio redentivo. E ainda não vou chegar no livro de Mateus e demais livros do Novo Testamento, porque eu não acredito que a redenção está restrita ao Novo Testamento. Aliás, fica-se dito aqui entre nós, que essa divisão entre Antigo e Novo Testamento, ela não pode ser estabelecida entre nós mais do que um aspecto didático. Mais do que isso, nós vamos forçar demais a palavra de Deus. É apenas didática essa divisão entre Antigo e Novo Testamento. Nós temos a palavra de Deus. É assim que temos que enxergar as Escrituras Sagradas. Então eu olho para o estado redentivo, e ainda no livro de Gênesis, é o estado que nós chamamos a manifestação da graça, e eu peço que os irmãos abram então Gênesis capítulo 18, verso 17 a 19. Ali está escrito assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aqui eu percebo aqui a ação de Deus em mostrar-nos que o Estado teocrático é uma realidade também no Estado redentivo. Porque Abraão é aqui a família da aliança, que foi chamada pelo Senhor Deus para então ser abençoada, em quem seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então o Senhor Deus pergunta para si mesmo: eu vou ocultar a Abraão o que eu estou para fazer? Ora, por que Deus não ocultaria Abraão? Qual a razão específica para que Deus não se deixasse ocultar Abraão? Ele disse: visto que Abraão
certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação. Ou seja, a subregência está presente aí. O Estado teocrático de Deus governando através do homem. Abraão seria então aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Então tinha coisas que Abraão não poderia deixar de saber para que ele pudesse interagir com o governo que Abraão teria que executar. Ainda faço olhar para um outro estágio. Agora o estado de glória. O estado na morada eterna. Então nós temos 4 grandes estados da história da humanidade. O estado de santidade, que é anterior à queda. O estado de queda, de reprovação. O estado redentivo. E por fim, o estado de consumação. E então, evoco as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15. O grande capítulo do Estado teocrático na consumação, que é o capítulo da ressurreição. E ali Paulo disse, a partir do versículo 20, ele fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Disse mais, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E Paulo disse, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho do Homem se sujeitará àquele que todas as coisas lhe subordinou, para que Deus seja tudo em todos. Olha aqui a consumação de Deus para a nossa humanidade, irmãos. O subregente de Deus, aqui demonstrado, que é o Senhor Jesus Cristo, cumpre, e só Ele consegue isto, cumpre com perfeição o planejamento inicial. Evidenciando que em nenhum momento a criação ficou sem domínio. Nenhum instante na história da humanidade a criação fica sem domínio. Nos 4 estados da humanidade, Deus governa todas as coisas. Ele governa eternamente, como lemos lá no início, no Salmo 66. Deus governa eternamente. É bom lembrarmos estas coisas. No Novo Testamento não é diferente. E ainda vou me apoiar um pouquinho mais no Antigo Testamento como um texto que me faz olhar para o Novo Testamento. Gênesis 18, o texto que nós já temos lido um pouco aqui, quando diz que apareceu o Senhor Deus a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, Gênesis 18, estou lendo verso 2, levantou ele os olhos, olhou e 3 homens de pé em frente dele, vendo-os correr para a porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença,
rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz um pão assado no borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou. E eu estou lendo rápido por causa da pressa do texto. Em prepará-la. Tomou também coalhada e leite e o novilho de maneira que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já havia-lhe cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Irmãos, eu queria olhar para um detalhe nesse texto que eu não posso deixar despercebido. E quem me faz olhar para esse detalhe é o apóstolo Pedro, que estabelece aqui para nós a visibilidade do mandato social perpassado ao homem. São vários os exemplos que nós poderíamos extrair da palavra de Deus. Bem verdade que a maioria são negativos. Eva, por exemplo, tomou a frente do marido e quando ela fez isso, provocou tamanha desordem na criação. E o mandato social foi quebrado, e o homem pecou e causou as consequências que nós bem sabemos. Mas olhamos para Sara como um exemplo a ser seguido do que nós queremos pensar a respeito de subregência entre nós. Olhamos inicialmente ao fato da humanidade ser subregente de Deus, mas aqui nós temos também um exemplo da mulher como subregente do homem. O termo usado por Sara, referindo ao seu esposo, os irmãos conferem no versículo 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e sendo também, e velho também o meu, a mulher chamou o marido de Senhor. Isso não é comum. Não é muito prático isso. Nossos dias, conheço muita gente boa que queria reclamar bastante. Como pode? As mulheres aqui têm essa prática? Chamar o marido de Senhor? No máximo é meu bem, meu amor. Conheço um casal que se chama de neguinho e neguinha. É o máximo. Agora, observe para um detalhe nesse texto a mais.
Riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Não foi algo solene, na frente dos anjos ali presentes, na frente do Senhor em teofania, na frente dos anciãos da cidade. Opa, deixa eu chamar ele de Senhor, que está no meio dos colegas, né? Respeitar o meu marido aqui. No seu íntimo, em sua voluntariedade, ela não precisaria chamá-lo de Senhor por si só. Só quem poderia ouvi-la era o Senhor Deus. E foi o único que ouviu. E a repreendeu porque ela mentiu depois. Algo voluntário. É isso que Pedro fala. Na primeira carta que ele escreveu. Irmãos, qual foi o termo que Sara usou? O termo que Sara usou foi o mesmo termo que Abraão usou no versículo 3. E eu vou ler para vocês, versículo 3, se me permitam. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. É bem verdade que a formação desse termo, no versículo 3, ele tem uma variação a mais. Ele tem um quê de solenidade. É Adonai. Mas no versículo 12, Sara chama o seu marido de Senhor, na mesma raiz do termo Adonai, que os irmãos conhecem muito bem, é um dos nomes de Deus, que significa Senhor. Sara tem o seu esposo na sua intimidade, algo no seu coração. Ele tem o seu marido como sendo Senhor. É por isso que Pedro vai evocar este presente. A Septuaginta traduz esse termo para Kyrios. E o termo que Pedro vai usar na Septuaginta é este mesmo, Kyrios. Ou que Pedro usa no seu escrito. Vocês podem abrir lá? 1 de Pedro 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas, subregentes a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Disse mais: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Amados irmãos, vamos olhar aqui algumas características desse texto, por favor. E primeiro, como eu já disse, o termo que Pedro usa é o mesmo termo que a Septuaginta traduz o termo Adonai, Kyrios, Senhor. Isso é muito importante para nós entendermos o que Pedro está olhando. Agora, quando Pedro diz, observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, Pedro está dizendo que o procedimento das mulheres é observada pela sociedade, sobretudo para o seu esposo.
o esposo olha para a sua esposa. E se ele, porventura, ainda não obedece à palavra, ele vai ser ganho mediante isto. Ora, o que é obedecer à palavra? Um camarada que não é crente, de repente uma irmã se converteu e o marido não, ainda, quem sabe. Oramos para que se convertam, né? Claro. Então ele não obedece à palavra, ele não é crente. Mas nem sempre é apenas os não crentes que não obedecem à palavra. Há muitos crentes também que não obedecem à palavra. Por exemplo, qual é o mandamento dado para os homens no seu papel de relação de marido e mulher? Amai vossa esposa. Se o marido não ama a esposa, quer dizer que não obedece à palavra. Então, minhas irmãs, se porventura o seu esposo está falho aqui, ele não está obedecendo à palavra, ele não está atendendo ao mandamento de Deus no seu papel e posição, qual é o seu procedimento? Qual é a sua postura? Eu já vi pregador dizer, então, mulheres, não seja submissa, não. Eu já vi pregador dizendo que um está correlacionado com o outro. Eu digo que não. Pô, não se diz por aí que a salvação é individual? A minha santificação é individual? A minha relação com Deus tem a ver com o meu cônjuge? Não é verdade que temos que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas? Não é prioridade zero o meu relacionamento com o Senhor? As demais coisas vêm depois. Então, se o meu cônjuge não cumpre a sua parte, teria eu motivo em função disto para não cumprir a minha? Estarei eu justificado em função disto? Claro que não. Porque senão, ao invés de um, vai ser dois laborando em erro. E a consequência de quem labora em erro? O julgamento, o juízo de Deus. Então, queridas irmãs, não considere se seu esposo cumpre ou não a palavra. Seja você a cumprir. Obviamente, essa palavra ela é de mão dupla. Ao marido cabe a mesma afirmação. Devemos zelar na mutualidade da exortação de Cristo, para colaborarmos mutuamente, de modo que todos venhamos a cumprir a palavra, e não apenas num trato entre família, marido e mulher, mas na igreja, sobretudo. A mutualidade da exortação, ela se faz presente. Mas eu não posso me privar do cumprimento daquilo que é prerrogativa para mim, em decorrência de quem quer que seja. Porque é eu e Deus que está em voga aqui. Então, irmãs, veja o vosso comportamento cheio de temor, porque se ele ainda não obedece à palavra, ele pode ser ganho ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ele faz então uma ressalva aí sobre os objetos de vestuário da esposa, mas no versículo 4 então ele diz, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Observa que o apóstolo Pedro está dando orientações para as amadas irmãs sobre como se trajar bem de acordo com a valoração de Deus. É de grande valor diante de Deus. Então aqui eu me atrevo a dizer que não é apenas o esposo que está observando a esposa. O Senhor Deus também está observando a esposa. Isto é de grande valor diante de Deus. Deus está observando as amadas irmãs sobre o vosso comportamento, para que tenha um espírito manso e tranquilo. Amadas irmãs, isso deve ser
avaliado da parte de vocês sobre o vosso procedimento, sobre o vosso relacionamento para com os maridos que vocês têm. Deus está observando isto. E Deus está cultivando um bom relacionamento entre vós, para que sejam agraciadas pelo Senhor. Então, no versículo 5, o apóstolo Pedro traz-nos um exemplo que deve ser digno de nota. Diz ele: assim também a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Eu queria então chamar aqui uma atenção. Tive como membro da nossa igreja lá em Manaus, um irmão que era advogado, e ele uma vez me trouxe uma afirmação, ele já faleceu, ele me trouxe uma vez uma afirmação que eu fiquei julgando se era procedente. Disse ele que as mulheres, elas se trajam bem para as demais mulheres. Eu achei aquilo esquisito. Me parece que não, me parece que elas se vestem para o marido. Ele disse: não, pastor, as mulheres, elas se vestem competindo com as demais. Elas querem ser vistas pelas outras e as outras então poder elogiar. Ele já era de idade, devia saber o que estava falando. Ora, se porventura alguém tem esse desvio e faz isso aqui, é bom nós curarmos de imediato. Porque a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos de nos vestir para duas pessoas. As mulheres têm que se vestir para o marido e para Deus. É assim que as mulheres devem se arrumar. Para o marido e para Deus. E Pedro diz, então, devemos imitar as santas mulheres, aquelas que esperavam em Deus. Irmãs, temos então um relato bíblico que traz um padrão de decência no vestuário de vocês. Nós vivemos uma época em que quanto menor, melhor. Me refiro à roupa. Esse padrão, como as demais partes da cosmovisão e rebeldia, não é o padrão divino. Antes, a decência é que tem que prevalecer, aquilo que agrada ao Senhor. É característico daquelas que esperam em Deus. Então, quando vocês forem comprar uma roupa, leve uma fita métrica e meça o tamanho da roupa que você está comprando, por gentileza. Cuidado com o menos, porque o menos não é melhor. Nesse aspecto, o menos leva ao pecado, seu e de outros. Cuidado neste aspecto. Então elas estavam submissas ao seu próprio marido. Então aí, é nesse contexto então, que Pedro disse como fazia Sara. E ele dá então algumas características que é digna de notas. Sara obedeceu a Abraão. Mulheres, este é um ponto importantíssimo a ser considerado. Antes mesmo de fazer referência ao fato de que ela chamou de Senhor, o apóstolo Pedro, em sua exegese, em sua hermenêutica inspirada, em primeiro lugar, ele se reporta à obediência de Sara ao seu esposo. E aqui, de novo, parece contrassenso para a nossa época. A esposa obedecer ao marido? Quem tem que obedecer não são os filhos? Parece que Pedro enxerga um pouquinho diferente desta cosmovisão que temos em nossos dias. E então, disse Pedro, chamando-lhe Senhor. E ela chamou o marido de Senhor no seu íntimo, quando ninguém estaria vendo, a não ser aquele que observa vocês. O Senhor Deus repreendeu a Sara, porque ela riu, achando, tá difícil. Abraão e eu
tão velhos, ainda ter filhos. Só Deus poderia ter ouvido o seu íntimo, porque Deus está observando as mulheres. Amadas irmãos, tenha temor de Deus. É isso que o texto está falando para nós. E o comportamento de vocês perante o vosso marido tem que ser assim, cheio de temor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O apóstolo Paulo disse: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. A aplicação prática de imediata para esse texto, então, mediante tudo que nós já falamos aqui, é que Cristo Jesus é o cabeça de todo homem. Amados irmãos, homens, quem é o seu regente? É Cristo Jesus. Não é a sociedade que você vive, não é a mídia que você absorve dia a dia, não é o seu colega. O espelho que você deve buscar para refletir sobre a sua vida, sobre a sua postura, é o seu cabeça. Amados irmãos, Cristo Jesus é o nosso cabeça. Tenhamos esse temor. O homem é o cabeça da mulher. Amadas irmãs, este é o plano divino para a família. Este é o mandato de Deus para nós. Não, ninguém está aqui reivindicando nenhum mérito sobre vocês. Não é porque somos uma igreja de machista. Não. A palavra de Deus, ela não é machista. O reverendo Rogério, pregando em nosso presbitério, ele falava que o texto de 1 Coríntios tem um quê de cavalheirismo do apóstolo Paulo, para não permitir que as mulheres se envolvam em circunstâncias de constrangimento. O homem é que tem que assumir isto, relatando o texto de 1 Timóteo. Então é o homem que tem que assumir as responsabilidades na casa de Deus. Então é um quê de cavalheirismo, de proteção às mulheres. Não é demérito para vocês, queridas irmãs, mas é apenas o cumprimento do que foi estabelecido pelo Senhor Deus como mandato do Senhor Deus. E qual o padrão disto? O padrão é da eternidade. Como é que nós definimos a eternidade? A Trindade? Qual a diferença entre o Pai e o Filho? Nós não temos distinções, diferenças de superioridade entre eles. Isso nós não temos. Ambos são iguais. Os nossos símbolos de fé estabelecem isso. O Pai e o Filho são de mesma essência, de mesma honra, de mesma glória. Mas o papel estabelecido por Deus é que Deus Pai é o cabeça de Deus Filho. Esse é o papel estabelecido por Deus. Então, o fundamento para que a mulher seja submissa ao marido é porque o marido é o cabeça da mulher, tal como Cristo é o cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo. De modo que encerro esta primeira parte ressaltando esse texto que foi tão rebatido esses dias, para que, se porventura alguma coisa vocês vierem esquecer, não esqueçam isto. Nós temos uma afinidade com a eterna Trindade. A relação de posição e papel na Trindade perpassa para esta relação entre marido e mulher.
Então, homens, assumam o seu papel. E mulheres, da mesma forma. Que Deus abençoe. Eu peço então para estabelecermos aqui o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouco, dando sequência, sobretudo falando sobre hoje, a nossa herança escriturística, como fica estabelecido para nós hoje. Ok? Uma boa noite. Obrigado.